Bom dia, desbravador! Você que gosta de aventura e diversão, saiba que você está no lugar certo. Mas para aí, Daiane hoje vai falar sobre aventura e diversão? É isso mesmo, eu vou falar sobre o ECA, a melhor maneira de fazermos uma boa aventura e uma boa diversão sob o enfoque de quem? Da lei. Vamos conhecer o ECA. O nosso objetivo hoje não é fazer com que vocês saiam daqui os super experts do ECA, né? Fazer um concurso, vou gabaritar o ECA. Não, e não vamos ver também todo o conteúdo que está estabelecido no ECA. Nós vamos ver coisas mais específicas e voltado para a área da liderança sob o enfoque do ECA. O que nós, como líderes de desbravadores, precisamos saber sobre o ECA. E aí vamos passar o nosso slide? E eu trago para vocês uma frase de Helena. E diz o seguinte: seja humilde se quer adquirir sabedoria, mas seja ainda mais humilde quando a tiver adquirido. Porque muitos poderão dizer, já ouvi essa palestra ano passado, ano retrasado, e aí, né, vou ouvir de novo essa palestra sobre o ECA. Seja humilde para adquirir sabedoria. E quando a tiver adquirido, seja ainda mais humilde para poder transmitir para outros a sabedoria que hoje vocês vão adquirir hoje aqui nesse treinamento. Então, vamos lá? Vamos começar, então, o nosso aprendizado um pouquinho do ECA, o enfoque do ECA para a liderança de desbravador? Pode passar o nosso slide? O nosso ECA foi publicado em 13 de julho de 1990. Ele atualmente conta com 267 artigos. E o ECA ele não só tem prevenção, direitos da criança e adolescente. O ECA também vem tratando sobre menores, adolescentes infratores e como lidar com essas situações, o que não vai ser o nosso foco de hoje. Hoje nós vamos ver sobre prevenção, sobre o cuidado com a criança e o adolescente. E por falar nisso, o que é criança e o que é adolescente? E o ECA conceitua o que é criança e o que é adolescente. Pode passar slide? Criança, para a lei, é a pessoa menor de 12 anos de idade. Até 12 anos de idade é uma criança. E dos 12 até os 18 é um adolescente. É por isso que você, como líder de desbravador, responsável por uma garotada de 10 a 15 anos, tem que estar afiado na ponta da língua com o ECA. Isso mesmo, porque você vai saber diferenciar. Ai, criança, é adolescente, posso viajar com ele, preciso de autorização. O que eu preciso para poder ter uma boa recreação, para eu ter um bom divertimento? Pode passar o nosso slide? E aí a pergunta que alguns poderiam falar, né? Mas eu como conselheiro, como capitão, eu tenho responsabilidade sobre crianças e adolescentes? E o ECA nos responde essa pergunta. No artigo 5º, falei do slide, no artigo 4º, ele nos diz o seguinte, que a responsabilidade pela educação e o cuidado da criança e do adolescente é dever de quem? Da família, quanto da sociedade. E aí entra nós, e também do poder público. E aí entra nós, como sociedade, como guardiães daqueles desbravadores no domingo, nós temos responsabilidade, nós temos dever de cuidado e zelo por eles. O artigo 5º estabelece que nenhuma criança, diz que nenhuma criança deve sofrer o quê? Vamos acompanhar comigo? Negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Nenhuma criança deve ser discriminada, nenhuma criança deve ser oprimida, nenhuma criança deve ser vítima de crueldades. Vamos passar então nosso slide? Os direitos fundamentais da criança e adolescente estão previstos no ECA, né? Aqueles direitos que são inerentes à vida, à dignidade da pessoa humana, eles estão previstos no ECA. Quais são esses direitos? Vamos dar uma olhadinha aqui comigo no slide? Nós temos o direito à vida, o direito à saúde, direito à liberdade, direito ao respeito e à dignidade. Cuidado você capitão, cuidado você diretor, quando estiver impondo alguma tarefa, alguma sanção, recriminando algum desbravador. Cuidado, tenha na sua mente que primeiro ele é uma pessoa, um ser humano e como tal ele deve ser tratado. O princípio da dignidade da pessoa humana. Ele deve ser respeitado. E aí depois nós temos o quê? Direito à convivência familiar, direito à convivência comunitária, o direito a estar no meio da sociedade, um direito a participar das reuniões do clube, direito à educação, a ir para a escola, direito à cultura, ao esporte, ao lazer, direito à profissionalização e proteção do trabalho infantil. E aí, mais à frente, nós vamos ver um pouquinho sobre como vai ser esse trabalho infantil, como vai ocorrer esse trabalho infantil.
Pode passar o nosso slide? E para isso, nós vamos conhecer quem? Quem é o Conselho Tutelar? Ah, Daiane, por que eu devo conhecer o Conselho Tutelar? É muito importante conhecermos o Conselho Tutelar, essa parte administrativa do Conselho. Porque se porventura eu perceber que um desbravador meu que está sob os meus cuidados está sendo oprimido em alguma forma daqueles direitos que nós falamos anteriormente, nós vamos procurar quem? O Conselho Tutelar. É o Conselho Tutelar que vai proteger o direito da criança e o adolescente. É o Conselho Tutelar que, a princípio, vai dar essa base, esse esforço. E também temos o Ministério Público. E o ECA conceitua como é essa equipe, como é o Conselho Tutelar. E nos diz o seguinte: o Conselho Tutelar é um equipamento público de responsabilidade do município. Tem como objetivo zelar pela garantia e defesa dos direitos de crianças e adolescentes, conforme estabelecido no ECA, conforme estabelecido em lei. Composto por 5 conselheiros com mandato de 4 anos, os conselhos desempenham um papel fundamental dentro do sistema de garantia e direitos em virtude do seu caráter fiscalizador e promotor de direitos. Aconteceu alguma coisa com o desbravador, eu posso procurar o Conselho Tutelar. Ah, ele está sendo violência, ou qualquer tipo de violência psicológica, abuso, moral, eu posso procurar o Conselho Tutelar. Pode passar, por favor, o slide? Qual é a função do Conselho Tutelar? Zelar por crianças e adolescentes que foram ameaçados, que tiveram seu direito violado, seguindo o que o Estatuto e o Estatuto da Criança e o Adolescente determina. Olha, perfeito. Então, hoje nós já sabemos o quê? Que nós temos a quem nos socorrer. Ah, Daiane, eu vou na delegacia, eu tenho que fazer o quê? Eu vou procurar o Conselho Tutelar, para que eles, com todo o seu amparato e conhecimento, possam nos ajudar a resolver qualquer situação, junto com os nossos desbravadores, vítimas de maus tratos ou qualquer opressão. Prevenção. Pode passar o nosso slide. Prevenção à ameaça e violação dos direitos da criança. Gente, tem um ditado que nos diz que prevenir é melhor do que remediar. Toda situação é melhor estarmos prevenidos. E eu costumo dizer que é por isso que é bom estudarmos o ECA. Porque nada melhor do que prevenirmos do que estarmos com o ECA na ponta da língua. E aí, prevenção. O que é prevenção? Prevenção consiste em um dever de todos que se prejudique o bom desenvolvimento de crianças e adolescentes. Repetindo, consiste em um dever de todos impedir que se prejudique o bom desenvolvimento de crianças e adolescentes. O descumprimento das normas de prevenção sempre importará em alguma responsabilidade da pessoa física ou da pessoa jurídica. Aquele que infringiu alguma lei vai ter que arcar com essa responsabilidade, seja sanção monetária ou seja sanção na área criminal, que pode ocasionar até a prisão do infrator. Para isso é melhor prevenir. No Código Penal, a gente não tem essa coisa, eu não sabia, né? Eu não sabia da lei, eu não preciso fazer, eu não tinha conhecimento. Não, você não pode se excusar, dizer que não tem conhecimento da lei. Você tem que cumprir. E é por isso que a nossa igreja é tão rica, porque a gente traz essas informações para que depois você não venha ser sancionado por alguma coisa que você, eu não sabia. Mas aí você participando aqui do treinamento, você não vai ter mais essa desculpa, né? Eu não sabia. Você vai saber de tudo, porque é esse o nosso objetivo. Não passar tudo, mas tudo que for interessante para você. Pode passar o slide? O artigo 70 do Estatuto da Criança diz que é dever de todos, repetindo, é dever de todos, prevenir a ocorrência de ameaça ou violência dos direitos da criança e do adolescente. Porque alguns podem, querer se eximir essa culpa. Gente, é dever de todos, é meu dever, é seu dever cuidar da criança e do adolescente. Ainda mais nosso, como diretores, como capitão, como secretário, como conselheiros de unidade. É dever ainda mais nosso cuidar dos nossos adolescentes. E aí uma dúvida que sempre surge, nas nossas palestras é autorização para saída. O que eu preciso? Qual documento é necessário? E uma dica que eu dou, antes de saírem, peça a autorização da igreja para a saída do clube e a autorização dos pais. Faça um portfóliozinho do seu desbravador, coloque logo ali, peça o pai para assinar. O ideal é os dois, pai e mãe, assinam, que são os responsáveis pelo filho. Os dois assinam, autorizando e reconhece firma, reconhece a assinatura no cartório.
Vamos ver aqui o que diz o nosso artigo 83, que como eu falei ano passado não tivemos, 2020, 2019, foi atualizado, tá ok? Então preste atenção. Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhado dos pais ou dos responsáveis, sem expressa autorização judicial. Nenhum menor de 16 anos vai poder viajar desacompanhado. Por exemplo, Daiane tem um desbravador, o pai sumiu no meio do mundo, só tem a mãe. Eu pego a autorização da mãe e vou precisar da autorização do juiz. É isso mesmo. Vou ter que levar na vara da infância e juventude. Só que não protocolem. Tipo assim, eu vou viajar amanhã, gente. Amanhã tem um acampamento. Então, bora hoje, né, para autorizar e amanhã a gente viajar. Não. Procurem fazer tudo com antecedência. O Clube de Desbravador, ele trabalha o quê? Com calendário. Nada é feito em cima da hora. Ou não deveria ser feito em cima da hora. Porque nós somos um clube organizados, não é isso? Então, para tanto, a Daiane, o pai viajou, não voltou, pega a autorização, a mãe assina, pega os documentos necessários, uma rota de viagem e vai lá na vara da infância pedir uma autorização do juiz. Normalmente vai pedir testemunha para comprovar o grau de parentesco, para comprovar a viagem. E aí você já leva todo esse documento. Você, diretor, se possível, já encaminhe o pai ou a mãe para pegar essa autorização judicial. E aí o parágrafo 1º nos diz o seguinte: a autorização não será exigida quando? Tem alguns casos que não vou precisar de autorização? Sim. Vamos prestar atenção em quais? Tratar-se de comarca contígua, perto da residência da criança ou do adolescente menor de 16 anos, se na mesma unidade da federação ou incluída na mesma região metropolitana. Vou ali para Imperatriz. Vai precisar? Se for comarca contígua, residência menor de 16, não será preciso. Só que cuidado, prevenção. Então vamos sempre, vou sair com o desbravador, sempre pega a autorização do pai e da mãe. Criança ou adolescente menor de 16 anos que tiver acompanhado, prestem atenção, menor de 16 anos acompanhado. Por quem esse acompanhamento? Quem será este acompanhante? Vamos ver? Do ascendente ou colateral maior até o 3º grau, comprovado documentalmente o parentesco. 3º grau vai até o tio. E aí eu tenho que comprovar com documentos. Tipo, se eu pegar um RG de uma criança, ele não vai comprovar o tio. Então eu tenho que levar o RG e a certidão de nascimento para comprovar que os avós é o mesmo e ali vai até o tio, ok? Aí vou precisar o quê? De pessoa maior expressamente autorizado pelo pai, mãe ou responsável. Gente, pai, vírgula, mãe, não é o pai ou a mãe. Os dois têm que autorizar. Ou responsável legal. Daiane, é porque tem um desbravador que o pai e a mãe sumiram, ele é criado com a avó. Mas tem a guarda judicial? Não tem, é só de fato. Então eu vou precisar de uma autorização judicial. Se aquela avó detiver a guarda judicial, a guarda de fato e jurídica, aí sim ela pode estar autorizando a saída do desbravador. Parágrafo 2º. A autoridade judiciária poderá, a pedido dos pais ou responsáveis, conceder a autorização válida por 2 anos. E aí você, como diretor, pode estar pedindo já uma autorização válida por 1 ano, já descrevendo quais são as atividades do clube naquele ano. E aí, se tiver algum extra, alguma coisa, aquela criança já vai estar podendo viajar na responsabilidade da direção por até 2 anos. Da responsabilidade daquela pessoa determinada por até 2 anos. Pode passar slide. Viagem internacional, né? Campuri nos Estados Unidos. Vamos lá, o que eu preciso? Artigo 84 do ECA. Quando se tratar de viagem ao exterior, a autorização é dispensável se a criança estiver acompanhada de quem? A criança ou adolescente estiver acompanhada de ambos os pais ou responsável. Pai, mãe ou responsável. 2. Viajar na companhia de um dos pais, o pai é o diretor, vai precisar da autorização de quem? Autorizado expressamente pelo outro, através de documento com firma reconhecida. Ambos os pais, firma reconhecida para viagem nacional. Internacional, preciso de algo a mais. Só pode viajar se for acompanhado de ambos os pais ou se ambos os pais autorizarem. Ou um dos pais viajar, mas aí o outro tem que autorizar. E aqui, pode passar o slide, eu trago um modelinho de autorização para vocês.
tá bom? É simples. A gente consegue encontrar, coloca modelo de autorização de viagem que no Google vai estar. Normalmente a gente costuma pegar do TJ de São Paulo, www.tj.jus.br, tjsp.jus.br, e lá tem alguns modelos de autorização. E eu trouxe um bastante simples. Eu, nome do pai e da mãe, digamos eu, Daiane Castro, RG, meu CPF, autorizo meu filho, Rafael Ketley, a viajar acompanhado do diretor fulano de tal, em caráter de ida e volta para a cidade de Goiânia, colocando a data e o horário previsto, a saída e a chegada, onde permanecerá no endereço tal, pelo período de tantos dias. Por ser verdade, firmo o presente. Coloco o nome, a cidade, a assinatura. Eu assino, o pai assina, leva no cartório e reconhece e firma, porque precisa da autorização dos dois. E aí vamos lá. Ah, Daiane, eu esqueci de pegar a autorização. O melhor, recomendo, não leva a criança. Por quê? O artigo 251 do ECA nos diz: transportar criança ou adolescente por qualquer meio, carroça, a pé, qualquer meio, com inobservância do disposto nos artigos 83, 84, 85, que foi o que nós vimos, autorização de viagem nacional e internacional, multa 3 a 20 salários mínimos de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Não quer ser multado? Não quer ser preso? Então, obedeça à lei. Pegue a autorização aí do pai, da mãe, não tem autorização judicial. Agora vamos ver um pouquinho sobre crimes e infrações administrativas. Porque o lado de crime é uma penalidade maior, é uma infração maior punida até com detenção ou reclusão, cadeia mesmo. E as infrações não, como nós vimos, a nossa primeira aqui, sobre viajar de qualquer meio com uma criança, pode ser sancionado com multa. Então a gente tem que dar uma prioridade, um cuidado especial nesses assuntos, sobre essas sanções, sobre essas multas, sobre essas infrações administrativas do ECA. Então vamos lá? O nosso primeiro artigo é o artigo 232 e nos diz o seguinte: submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, a vexame ou a constrangimento. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Querido capitão, conselheiro, diretor de clube, cuidado. Porque quando a criança ou adolescente chega pela manhã no seu clube às 9 horas e sai às 11h30, meio-dia, você está sendo responsável pessoal pelo seu desbravador, pelos desbravadores que você está sob a tutela. Você está sendo a responsabilidade daquele desbravador é sua. Se acontecer alguma coisa na reunião do clube, a responsabilidade é sua. Ainda mais se você for o causador desse constrangimento, desse vexame para com a criança. Então nós devemos ter muito cuidado, porque nós não somos militares, não estamos treinando militares, nós estamos treinando desbravadores para bem servir a Cristo. Então cuidado com esse negócio, vai penar, vai pagar, vai ficar de joelho, vai dar não sei quantos agachamentos, vai fazer... Cuidado, para não constranger o seu desbravador a qualquer tipo de vexame. Ou então expõe ele ao ridículo. Cuidado. Fulano fez xixi na barraca, fez cocô não sei aonde, olha gente, olha aqui. E chamar todo mundo ali e fazer uma piadinha com o desbravador. Você está colocando o que? A ridículo, a um vexame. Então cuidado com essas questões. E aí, continuando, o artigo 240 ao 241, eles tratam de exploração sexual de menores através de fotografia, filmagem, registros de qualquer meio de cenas de sexo envolvendo crianças, ou mesmo do aliciamento de menores para a prática de ato libidinoso. Cuidado! Possuir ou armazenar qualquer tipo de fotografia, vídeo com crianças é crime. Mas eu não vou passar para ninguém, eu só estava olhando. É crime. Cuidado! Já se enquadra nesses artigos que eu acabo de citar. Aí eu trago para vocês um alerta. Estou esquecendo de pedir para passar meus slides. Eu trago para vocês um alerta. Cuidado. Conselheiro, dormir na mesma barraca que os desbravadores menores? Não. O que a gente vai fazer? Tentar dividir por idade. Meninas, vamos colocar aqui 3 meninas de 10 a 11 anos. Aqui de 13 a 14, de 13 a 15. Vamos tentar dividir por faixa etária.
Hora do banho, mulheres para um lado, homens para o outro. Adulto nunca banhe com o seu desbravador, nem seja do mesmo sexo, não banhe com o seu desbravador. Cuidado com a foto que nós publicamos na internet, principalmente quando vamos para algum banho, porque quando nós vamos para banho, temos o costume de usar menos roupa, roupas mais, menos roupa mesmo. E aí vamos ter cuidado com essas postagens na internet, né? Dia da piscina com desbravador, dia no piquenique com desbravador. Então cuidado com as postagens na internet, porque o pai pode se sentir ofendido, ou nós podemos ter até usos inadequados dessas fotografias utilizado para a pornografia. Vamos cuidar dos nossos desbravadores. Namoro no clube. Esse é um assunto muito cauteloso e com muito cuidado. Direção de clube, cuidado. Eu coloquei até um exemplo aqui, o artigo 217A, porque transar com menor de 14 anos é estupro. Qualquer ato libidinoso é considerado como um estupro para o menor de 14 anos. Então você tem 18 anos, está lá namorando com a menininha de 14 anos, ou o contrário, né? É considerado o quê? Um estupro. Já pensou? Vocês terminam ali um namoro, que era um namorinho, ela... Ah, não, mas ele praticou um ato libidinoso, né? Passou a mão na bunda, fez não sei o quê. É ato libidinoso. Pode considerar como ato libidinoso. E aí você vai ser considerado o quê? Por estupro. Estupro de vulnerável. Vai ser processado, possivelmente vai lhe dar uma bela de uma cadeia. Então, cuidado. Qual o conselho que a gente indica para namoro? A partir dos 16 anos... é considerado uma idade núbil, que você já pode casar, embora que com o consentimento dos pais. Então, você, a partir dos 16 anos, pode procurar namorar, depois dos 16 anos. A partir dos 18, você já pode casar, nem precisa mais autorização dos pais. Então, a gente já fica nela, né? Começar a namorar depois dos 16, vou casar só depois dos 30. Brincadeira, mas espero que vocês tenham levado em consideração. Cuidado com o namoro. O artigo 243. Eu agora vou tentar passar um pouquinho mais rápido para não atrapalhar muito o tempo aqui no treinamento. O artigo 243 vem falando sobre bebida alcoólica ou qualquer outro componente que cause dependência física. Diretor, secretário, por favor, na hora de preencher a ficha do seu desbravador, pegue dele a ficha médica. Veja o que ele tem alergia, quais remédios ele não pode tomar. Porque essa dependência física não é só alcoólatra, né? Álcool. Mas pode ser também uma combinação errada de remédio. O desbravador fica viciado no remédio que toda reunião do clube o diretor está dando para ele. Então vamos nos atentar à ficha médica do desbravador. Pena, detenção, ou seja, cadeia, de 2 a 4 anos e multa, se o fato não constitui um crime mais grave. Artigo 244 vem falando sobre fogos, né? Que a gente gosta de fazer agora tá aberto o nosso minicamp, e botei lá um desbravador para acender os fogos. Cuidado, não deixe o seu desbravador, não deixe o menor de idade tá mexendo com fogos de artifício, por menor que seja ele, né? Se você só ligar aqui uma bombinha, não sei o que, não deixe. Porque senão você vai responder, vamos ver a pena? Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. E aí o artigo, pode passar a slide, 244b, corromper ou facilitar a corrupção de menores de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzindo a praticá-la, pena de 1 a 4 anos. Ah, vou cometer algum delito? Vamos comigo? É crime. Cuidado, você não pode nem induzir e nem fazer com que o adolescente cometa com você nenhum delito. E aí, William Shakespeare diz o seguinte: a desconfiança é o farol que guia o prudente. De tudo desconfie. Preste atenção. Ah, o meu desbravador era tão alegre, tão feliz. Tá vindo tão cabisbaixo para a reunião. O que está acontecendo com ele? Procure, conversa. A desconfiança é o farol que guia o prudente. Quero agradecer a vocês. Infelizmente eu não pude estar presencialmente aí, mas dei um pouquinho do meu tempo para que nós pudéssemos aprender um pouquinho mais sobre o ECA. Tchau, desbravador, e até a próxima!